Olá, eu sou o professor Marcos. Hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Nessa aula de hoje eu vou continuar falando de função afim. Vou falar da representação gráfica da função afim. Já já. Certo. Na aula anterior eu passei uma noção do que é uma função. E agora a gente vai falar especificamente da função afim. Tá? Então a função afim ela tem esse formato aqui, ó, y igual a x mais b, também conhecida como função polinomial do primeiro grau, né? Justamente porque o grau do x aqui é grau 1, né? Então função polinomial do primeiro grau. E com o a diferente de zero, claro, se o a aqui for igual a zero, a gente não vai ter esse x, e aí não vai ser uma função afim. Nesse caso aqui, se eu colocasse a igual a zero, seria uma função constante, tá? Não uma função afim. Muito bem. Então, assim, para fazer a representação gráfica, a gente vai utilizar o plano cartesiano. E para representar essa função no plano cartesiano, a gente precisa de pontos, né? Ou seja, pares ordenados. E esses pares ordenados a gente consegue numa função, né? Toda vez que eu atribuir um valor para x, eu consigo calcular isso aqui, ó, e encontrar um valor para y. Ou seja, para cada ponto que eu escolher para x, eu vou conseguir um para y, então eu vou ter um par ordenado, né? Um par xy corresponde a uma coordenada cartesiana, ok? É isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui, bom, para fazer uma reta a gente precisa de 2 pontos, certo? Só que eu gosto sempre de fazer 3, porque com 2 pontos, independente de como você faça as contas, vai obter uma reta. Mas se você fizer 3 pontos, os 3 têm que estar alinhados. Você precisa acertar os 3 para a sua reta estar certa, né? Um deles que esteja errado, esteja deslocado, já não vai dar mais a reta. Então eu sempre gosto de usar 3. Como a gente pode atribuir qualquer valor para x, não tem por que a gente escolher valores complexos, certo? Então eu gosto de escolher 0, 1 e 2, ok? Vamos ver como é que funciona então, ó. Então, quando eu escolher x igual a 0, no lugar do x eu vou colocar 0. Vai ficar assim, ó. Y igual a 0 mais 2. 0 mais 2 é 2. Então o valor do y é 2. Observe que eu consegui o primeiro par ordenado, ó. 0, 2. Então meu primeiro ponto lá no plano cartesiano, ó, seria de coordenadas 0, 2. 0 para x, 2 para y. Quando eu trocar o x por 1, ó, y igual a 1 mais 2. Ou seja, y igual a 3. Então meu par ordenado é 1, 3. E o terceiro ponto, y igual a 2 mais 2, porque eu estou trocando x por 2, ó, que é 4. Ou seja, meu par ordenado é 2, 4. Ok? Aí você pode estar pensando, oh, mas eu sempre preciso fazer essa tabela, construir isso tudo. Não. Nas primeiras eu gosto de construir essa tabela, fazer bem passo a passo, tá? Mas não necessariamente precisa usar. Quem já tiver dominado aí e quiser já calcular quase que mentalmente os pontos, pode, tá? Eu vou fazer isso aqui no 2. Então eu vou trocar o x por 0, ó. Quando eu trocar o x por 0, eu vou ter menos 3 vezes 0, que dá 0. E 0 mais 1 dá 1. Então aqui eu tenho o primeiro par ordenado, que é o par ordenado 0, 1. Ok? Quando eu trocar o x por 1, eu vou ter menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, meu segundo par ordenado é 1, menos 2. E o meu terceiro par ordenado, eu vou trocar o x por 2. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Então, vai ser 2, menos 5. Ok? Com posse dos pares ordenados, a gente pode ver como fica aí o esboço dessas funções no plano cartesiano. Tá? Então vamos lá. Aqui o 1 e aqui eu vou fazer o 2. Tá? O ponto 0, 2. Então 0 para x, 2 para y. Vai estar em cima do eixo aqui, ó, que vai estar o ponto 0, 2. Lembrando, né, galera, que sempre uma das coordenadas for 0, o ponto vai estar em cima de um dos eixos. Tá bom? Ao ponto 1, 3. 1, 3. Então a gente sobe lá uma vertical, aqui uma horizontal, e no encontro das duas a gente tem o ponto 1, 3. E o ponto 2, 4. Coordenadas 2 para x e 4 para y.
certo? Agora, ligando esses três pontos, ó, eu tenho aí a representação gráfica dessa função aqui, y igual a x mais 2. Observem que deu uma reta, e é sempre isso que vai acontecer numa função afim. Sempre será uma reta, tá bom? Vamos fazer a 2? Os pares ordenados 0, 1. Então, 0 para x, 1 para y, em cima do eixo, está aqui em cima do 1. Segundo ponto, coordenadas 1, menos 2. Então, 1 para x e desce aqui para y, né? Ó. Aqui no menos 2. E o terceiro ponto, 2 menos 5. 2, 3, 4, 5. Então, ó, desceu lá, encontrou com essa, nós temos o terceiro ponto. Então, aqui os três pontos. Então, ligando os três aí. A gente tem a representação gráfica dessa função 2. Observem que essa função, conforme o x está aumentando, ela também está aumentando. Né? Isso se chama uma função crescente. E essa, conforme o x vai aumentando, observem que o y vai diminuindo. Né? Então, essa é uma função decrescente. No caso da função afim, o que faz ela ser crescente ou decrescente é o sinal do a. Quando a gente tem um a positivo, nesse caso aqui o a é 1, né, ó, que é o número que acompanha o x é 1, é positivo, então ela é crescente. E nessa aqui observem que o a é negativo, ó, o a aqui é menos 3, então ela vai ser uma função decrescente. Então se o a é maior que 0, a função é crescente, e se o a é menor que 0, a função é decrescente. Certo? Para a aula de hoje era isso, como eu sempre digo, pratiquem o máximo que vocês puderem, pois é assim que a gente evolui em matemática. Bons estudos, até a próxima!